Instalado em 1941 na antiga fazenda do Córrego do Leitão, o Museu Histórico Abílio Barreto conserva a casa-sede da fazenda, exemplar típico das construções rurais mineiras dos séculos XVIII e XIX. Dispõe à visitação mobiliários, quadros, esculturas, objetos e utensílios diversos, típicos do convívio familiar e do modo de vida dos fazendeiros do então Arraial del Rei. De início, este museu continha em seus acervos basicamente exemplares representativos da sociedade mineira de determinadas épocas. Posteriormente, passou a incorporar elementos da cultura popular e a documentar a história social mais recente. Bem, nós estamos hoje aqui fazendo uma visita ao Museu Histórico Abílio Barreto, trazendo as nossas crianças, da Escola Ana Alves Teixeira. E trazer as crianças até o museu, para a gente é muito importante, fazer essa visita em loco de tudo que eles estudaram em sala de aula. E quando eles chegam aqui, vivenciam, eles entendem muito melhor toda a história, conhecem melhor o passado que aconteceu e entendem mais o presente. Então, isto faz com que eles possam fazer projeções para entender melhor o futuro depois. A diferença de banheira que era de madeira, que chamava tina, mas era bem grande assim. Será que dava para ficar trocando de água todo dia? Eles estão assim, o que eles viram agora em sala de aula, eles estão vivenciando aqui e entendendo mais. Troca de roupa, Assuntos do cotidiano e mesmo trajetórias pessoais passaram a inspirar mostras e orientar a formação de acervos. Visitas a museus e a exposições tornaram-se atividades rotineiras da educação formal, renovando e ampliando o interesse pelos museus. Vocês viram um sapatinho ali do lado também? Que tamanho o sapato? Complementando a antiga sede, um novo prédio amplia seu espaço para atender às necessidades funcionais de um museu em expansão, que passa a adotar concepções arrojadas em suas exposições, além de um calendário diversificado de atividades. O Museu Histórico Abílio Barreto iniciou suas atividades em 18 de fevereiro de 1943. O acervo, na atualidade, ele tem uma característica muito peculiar, porque é todo ele voltado para um acervo que está posto no cotidiano das pessoas que vivem nessa cidade, nas representações que ele traz dessa vivência que está, de fato, nesse dia a dia da cidade. Por isso, então, uma exposição sobre o futebol e, enfim, vamos fazendo uma história, narrando uma história posta no acervo que o museu guarda, na pesquisa que elaboramos, mas, sobretudo, das perguntas que o habitante da cidade e o historiador, com muita sensibilidade, vai, então, pesquisando, narrando, refletindo e trazendo ao público essa riqueza imensa que viveu no passado, mas que está posta no nosso presente. Isso, para o Museu Histórico, na atualidade, é o mais importante. Muito do nosso planejamento, do nosso esforço em pensar a ação educativa, em pensar o Museu da Cidade, está relacionado às demandas dos professores, das escolas e desse público que a gente chama de público escolar, que na verdade é o público agendado, o público que marca para vir ao museu, que agenda suas visitas, que vem em excursão, vem, às vezes, para um projeto específico, às vezes para estudar a história da cidade, mas às vezes para estudar o que é museu, o que é fonte histórica, e dessa forma a gente tenta conduzir a mediação, a gente
trabalha aqui com o conceito de mediação. Então, os nossos educadores, eles estão sempre fazendo uma visita perguntada, uma visita dialógica, na tentativa de pensar a dialogia como Bakhtin, né? Pensar que uma cultura não se sobrepõe à outra e para que a voz do outro possa aparecer, né? Então, que as demandas deles e que eles conhecem também antes da visita possa aparecer nesse discurso, nessa construção entre o mediador, o educador e o público que está sendo atendido. A gente quer ter filhos. Então, eu e minha mulher, a gente planejou ter 8 filhos. Então, a gente prioriza muito a leitura dos objetos, a partir de considerar a especificidade do museu, o campo da cultura material, né? Eu acho que esse deve ser o início de toda a reflexão. Então, é sempre a partir de um exercício de leitura, ou do casarão, ou do bonde, ou de um objeto, né, do cotidiano, que a gente tenta construir as reflexões sobre a cidade, sobre as transformações do espaço urbano, para que a história seja sempre pensada como um processo, né? E, dessa forma, a gente trabalha com um conceito que eu acho que é muito caro às nossas reflexões, que é o conceito de objeto gerador, em diálogo com a palavra geradora do Paulo Freire, né? Um objeto que vai gerar reflexões históricas sobre a sociedade que produziu, que utilizou ou que descartou cada um desses objetos, tentar pensar o porquê, né? O porquê disso e tentar aproximar isso também do universo das crianças, que é o público escolar em maioria, que vem ao museu. Os museus estão no cerne da tensão entre processos de amnésia coletiva e da vontade de nada esquecer, sendo ao mesmo tempo protagonistas dos esforços de construção e reconstrução de memórias e identidades. Localizado no prédio da estação ferroviária ainda ativa, por onde também trafega a linha do metrô, o Museu de Artes e Ofícios permite uma reflexão sobre a história e as relações sociais do universo do trabalho em Minas, desde o período do extrativismo, que antecede a industrialização no país. Bom, a preocupação no momento da implantação do Museu de Artes e Ofícios foi exatamente criar um percurso museológico que fosse didático, que fosse um instrumento na mão do educador, para que ele usasse esse percurso museológico e essas peças que estão aqui dispostas de uma maneira bastante útil em suas salas de aula. O museu conta a história do trabalho no Brasil até a fase pré-industrial e os 6 anos de funcionamento têm nos mostrado que a intenção foi absolutamente alcançada. Instalações museográficas podem ser vistas das plataformas de embarque e mostram cenas do cotidiano expondo objetos e utensílios como ferramentas, máquinas e equipamentos originais. Personagens criados artificialmente
representam ofícios próprios da época, além de aspectos regionais do comércio e do trabalho doméstico. Sua concepção em formato de verdadeiras instalações, com acesso a diversas bases de dados, permite uma ampla e diversificada apreensão de conteúdos, contribuindo para o desenvolvimento de projetos educativos e socioculturais. Por um longo período da nossa história, as tropas de Moares garantiram a circulação de mercadorias e o abastecimento de núcleos urbanos perdidos na vastidão do território. Penetrando as matas e o sertão, subindo e descendo serras, atravessando rios, as tropas teceram uma imensa teia ligando vilas e fundando outras, integrando o país. Além de produtos, faziam circular também notícias e ideias. A comunicação dos museus com o público, a produção sistemática de informações, permite uma constante atualização das estratégias de interação dos museus com a sociedade. Mistura de gente e bicho. É isso que diferencia as carrancas do Rio São Francisco de outras figuras de proa. Essas esculturas que aparecem em barcos de várias civilizações desde a antiguidade. Entre para saber mais sobre as carrancas e as embarcações populares em que elas apareceram no final do século XIX. Nós temos aqui centenas de educadores e algumas centenas de alunos, né, que visitam sistematicamente esse museu dentro de um projeto, dentro de um programa que utiliza exatamente o acervo e a história que o museu conta através de suas peças. Verificar, olhar o que vocês quiserem e a gente inverte um pouquinho depois. Os museus narram histórias sobre a dinâmica social e das identidades coletivas e produzem narrativas nas quais os grupos e classes sociais se reconhecem. No mesmo processo, essas instituições comunicam, por meio dos seus documentos materiais, visuais, sob qualquer espécie de suporte, algo sobre a história, o imaginário e os significados da existência desses grupos sociais. Valoriza, assim, a multiplicidade de narrativas e a diversidade cultural. Elos entre mercadorias e necessidades, ambulantes e mascates diminuíram distâncias, misturaram costumes do campo e da cidade, do interior e do litoral, do Brasil e do exterior. Nesse chamado trabalho informal, eles sempre exploraram brechas entre os polos da riqueza e da pobreza para sobreviver. Conhecer o trabalho de ambulantes e mascates é conhecer muito sobre o Brasil. Os dois prédios que o museu ocupa com seus acervos estão interligados através de uma passagem subterrânea que atravessa os trilhos. É um grande e delicado trabalho
feito aqui dentro para o educador, sempre no sentido de utilizarmos o acervo em benefício desse trabalho, desse ofício maravilhoso de educar. Os museus cada vez mais saem de uma posição secundária e ocupam notável centralidade no cenário político, cultural e educacional. O museu deve ser visto como espaço de conhecimento e cultura, importante instrumento de formação e desenvolvimento escolar e social. E quem nos recebe é um simpático tatu. Dentro do museu, vamos conhecer melhor este animal tão brasileiro e que pode ser encontrado em várias regiões do país, como o tatu-bola, mascote da Copa do Mundo de Futebol de 2014. O Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, criado em 1983, que tem como missão promover o interesse pelas ciências naturais, preservar o patrimônio natural, histórico e cultural do Brasil e desenvolver pesquisas nas áreas de paleontologia, zoologia e conservação da natureza, abriga um dos mais significativos acervos científicos da América do Sul. Há uma série de peculiaridades e este museu é uma das peculiaridades de Minas. Por quê? Porque encerra algo que faz parte da nossa história. Então, os meninos, os nossos